Fala comigo, tropa! Sejam todos muito bem-vindos ao Mundo Bet. Se você não me conhece, o meu nome é Cris e hoje estamos aqui para analisarmos os jogos do dia 22 de outubro de 2022, o nosso sabadão. Só que antes, se você não é inscrito no canal, já clica no botão de inscrever, ativa o sininho também, dá essa força aí pra gente continuar crescendo no YouTube, tá legal? Se você quiser também, o link do grupo do Telegram tá na descrição do vídeo e eu tô mandando lá a entrada quase todo dia, tá? Das últimas 6 entradas, gravamos 5. Então é isso, já falei demais, sem mais delongas, bora pros jogos. Bom, tropa, sábado amanhã e ontem ficamos, cara, o único joguinho que a gente errou tava no bilhete do canal, é a maldição do primeiro bilhete, vou contar pra vocês, do primeiro jogo. Eu nunca coloco o primeiro jogo no bilhete, cara, impressionante, toda vez que eu coloco o primeiro jogo no bilhete acaba dando algum problema. Você pode pegar meus vídeos aí de meses atrás, eu sempre evito colocar o primeiro jogo no bilhete. Aí eu falei, não, ontem, pô, a gente tá numa sequência boa, tá ligado? Vamos quebrar essa maldição agora. Aí eu resolvi botar o primeiro jogo, que era o time que tava invicto, pô, 7 jogos em casa, brigando ali na parte de cima da tabela, brigando por vaga em competição europeia contra o time que já tá só cumprindo tabela, sem ganhar mais de 6 jogos, simplesmente deu tudo errado, cara, não dá. Diga pra vocês, se eu colocar o primeiro jogo do bilhete, por exemplo, do Liverpool, não faz, tá? Mas eu não vou botar não, pode ter certeza que o Liverpool não vai estar no nosso bilhete. Beleza? Então vamos lá. Faz parte, mas o restante a gente cravou tudo, vitória do São Paulo, do Barcelona, falei que o Barcelona ia ganhar, enfim, tudo deu certo aí, vambora. Primeiro jogo que separei pra gente, 8h30 da manhã, Premier League, Campeonato Inglês, jogo do Liverpool, brabo da Inglaterra, que vai visitar o Nottingham Forest. Tropa, esse jogo não tem o que inventar aqui, é a vitória do Liverpool. Nottingham Forest é um time que não venceu os seus últimos 8 jogos, até me estranha a cotação do Liverpool estar um pouquinho alta. Pode ser que poupe o Salah pela tranquilidade desse jogo, por quê? Porque no meio de semana tem Liga dos Campeões, e o Liverpool está naquele grupo que a Napoli está passando o rodo em todo mundo. Ó, o Liverpool vai pegar o Ajax. Esse aqui é o confronto direto pela segunda vaga. O Napoli já está classificado. Então, é um jogo muito importante para o Liverpool e a gente pode ver aqui jogadores sendo poupados. Só que mesmo que o Liverpool poupe alguns jogadores, por exemplo, poupa o Salah, mas provavelmente o Darwin Núñez vai ser titular, tá ligado? Vai jogar o Firmino, enfim, é um time muito melhor que o Nottingham Forest. O Liverpool ele precisa melhorar a sua situação no inglês. Vai que ele seja eliminado da Champions, só tem o inglês para disputar a temporada e ele ainda é o 7º colocado, tá ligado? Ele tem que vencer e eu vou de vitória do Liverpool. Quem quiser explorar aqui, mais de 1,5 não tem cotação, provavelmente vai ter cotação na Betano. Por falar nisso, tropa, falar em Betano, rapidinho, eu vou deixar no final do vídeo uma comparação de odds para vocês verem como as odds da Betano hoje estão muito melhores que a da Bet365, tá? Vou deixar o link aqui, tá no comentário fixado, tá na descrição também, que é um bônus para você dobrar o valor do seu depósito até R$300. A Betano hoje ela é a 3ª casa mais utilizada do Brasil, tá? É uma casa que, pô, tá em franco crescimento. Vou falar para vocês, quem me acompanha, quem já até participa lá do meu grupo VIP, lá do meu curso, sabe que a maioria das minhas entradas são feitas na Betano, tem valido bastante a pena, tá? Quem tiver o interesse, quiser pelo menos olhar, vou deixar o link aqui no comentário fixado, tem valido muito mais a pena do que entrar na Bet365, tá? Pelo menos para os mercados que a gente utiliza aqui no vídeo. Dito isso, se tiver até 1,16 dá para completar o bilhete, mas na moral, tropa, isso aqui é jogo pro Liverpool vencer e dependendo da escalação do Liverpool, tiver Salah, tiver todo mundo, é jogo para buscar a vitória no primeiro tempo, porque se o Liverpool for titular para essa partida, o Liverpool vai para cima do Nottingham Forest para chegar tipo no segundo tempo com o jogo mais tranquilo, já poupar seus jogadores para a próxima partida, beleza? 3-0 para mim. 10h30 da manhã, Campeonato Alemão, tem o jogo do Borussia Dortmund que vai receber o Stuttgart. É um jogo interessante porque as duas equipes não vivem um bom momento na competição. Ó, dos últimos 5 jogos, elas venceram apenas um. Mas se a gente olhar a classificação, o Borussia, que é o 8º colocado, que é um time que normalmente briga ali, né, na liderança e acaba ficando na segunda posição, ele é apenas o 8º colocado. E o Stuttgart, que é o 14º, ele ganhou apenas um. Ele ganhou apenas um dos 10 jogos que ele fez na liga. Então, sem enrolar aqui para vocês, a 1,50 eu vou de Borussia, empate anula. Também busco um 1,5 gol para fechar um bilhete. Ó, o Borussia teve mais de 1,5 gol nos últimos 6 jogos e o Borussia marcou 3 ou mais gols nos últimos 2, tá bom?
O Borussia Dortmund, ele tem um jogo pela Champions League no meio de semana contra o Manchester City, mas é um jogo que vai ser na Alemanha. O Borussia ele já está praticamente classificado, ele só não se classifica por um desastre. Tipo, ele teria que perder os seus 2 jogos e o Sevilla teria que ganhar os seus 2 jogos, incluindo ganhar do Manchester City, tá ligado? Então, o Borussia, por estar em 8º, acredito que ele vai focar nesse jogo também e dá pra gente aí buscar um empatezinho a nula ou até uma vitória, mas aí eu prefiro essa vitória seca no ao vivo, tá? Quem quiser em gols, muita chance, placar pra mim desse jogo 3-1 pro Dortmund. Também às 10h30, Campeonato Alemão, tem um jogo aqui do Brabo de Munique, que vai visitar o Hoffenheim. Gosto muito dessa cotação de 1,50. O Bayern de Munique ele já está classificado na Champions, por mais que ele vá enfrentar o Barcelona. Ele tem 4 jogos, 4 vitórias. O Barcelona que está disputando ali com a Inter por essa segunda vaga. E provavelmente o Barcelona vai ser eliminado, porque é só a Inter ganhar do Vitória Pilsen, o bônus que o Barcelona sai. Então, assim, o Bayern de Munique ele tem que focar em retomar aqui a liderança. Já está a 4 pontos do União Berlim, que se ele der mole, essa distância vai aumentar. Dito isso, a 1,50 eu vou de vitória do Bayern. Dá para ir com empate a nula, que nem a situação do Dortmund, mas nesse caso aqui, essa vitória seca já me interessa. Bayern de Munique teve mais de 2,5 gols nos seus últimos 6 jogos e o Hoffenheim mais de 2,5 gols nos últimos 3. Time que marcou 3 ou mais gols nos últimos 2, o Bayern marcou 3 ou mais gols nos últimos 6. A gente teve outro detalhe interessante também aqui, ó. Deixa eu ver quanto tá mais de 2,5 gols. É a cotação do Bayern, né, para 2,5. O Hoffenheim, ele teve gol no primeiro tempo em 8 dos últimos 10 jogos. E o Bayern, ele teve gol no primeiro tempo nos últimos 6 e ele marcou no primeiro tempo em 8 dos últimos 10. Tá ligado? Então, fica interessante também essa cotação de gol no primeiro tempo, se bem que tá bem baixa, né? Tá bem baixo, então não compensa não esse gol no primeiro tempo não. Mas esse 2,5 e essa vitória do Bayern é bem interessante. Pra mim, pô, normalmente, ó, o Bayern de Munique e o Hoffenheim, eles protagonizam jogos bem malucos, tá? Bem repleto de gols. O último jogo, se eu não me engano, foi pouco, ó, foi 1-1, mas o restante 4-0, 4-1. Hoffenheim meteu 4-1 e depois teve um 6-0. Então 2,5 aqui encaixa bem demais. Placar pra mim, vou meter um 4-2 pro Brabo de Munique. 11 horas da manhã, voltando para o campeonato inglês, tem o jogo do Manchester City contra o Brighton. O City também que já está mais do que classificado na Champions League. Vai jogar em casa. Cara, eu vou falar para vocês, é vitória do City e dá para buscar uma vitória do City no primeiro tempo, tá bom? Se a gente olhar aqui a classificação, o Manchester City ele tá a 4 pontos do Arsenal, tem que correr atrás ainda da molecada do Arsenal. O Brighton, por mais que seja um time ali que tem feito, tá ligado, bons jogos, pô, não dá não, mano. O City em casa ele é muito chato e o City, ele normalmente quando ele joga em casa, ele vence o primeiro tempo, tá? É muito difícil o City já não vencer o primeiro tempo jogando no seu estádio. Dito isso, para mim é a melhor entrada. Dá para buscar uma vitória do City para completar um bilhete a 1,20, que provavelmente vai vencer. E gols aqui a 1,14, talvez a 1,16 na Betano, para fechar um bilhete também vale. Mas só isso mesmo para mim, tá? 1h da tarde, a gente já tem uma cotação aqui que está um pouco melhor, que é a cotação do Milan contra o Monza e a vitória do Milan, tá? Apenas vitória do Milan. O Milan é um time muito forte jogando em casa, é um time que mesmo na Champions League dá bastante atenção ao campeonato italiano. Tem que buscar a Napoli aqui, tá? 3 pontos já, jogando contra o Monza, que é o 14º. Monza que foi um time que acabou de subir para a primeira divisão, tem um elenco bem mais fraco. É jogo para o Milan confirmar essa vitória dentro de casa, beleza? Então eu vou de vitória do time rossoneri. O Milan que teve mais de 1,5 gol em todos os últimos 10 jogos, o Monza mais de 1,5 gol em 8 dos últimos 10. Então esse mais de 1,5 gol a 1,20 também dá para colocar, tá, no bilhete, já não seria para uma entrada, já seria para o bilhete, e tá valendo bastante a pena pelo histórico de gols das duas equipes. O Milan que está com 3 vitórias seguidas na liga, dos últimos 5 venceu 4, vitória do Milan. Também 1h da tarde, indo agora para a Suíça, Young Boys contra Sion, vitória do Young Boys, tá? Apenas. Young Boys que é um time que é campeão todo ano, não foi campeão temporada passada, então tá, pô, mordido, não conseguiu ir para a Champions League, conseguiu arrumar nada, tá ligado? Vai pegar o Sion, que apesar de ser o terceiro colocado, o Young Boys ele tá fazendo campanha que ele costuma fazer, ó. Em 12 jogos, ganhou 8, empatou 3, perdeu apenas 1. É jogo pro Young Boys vencer, tá? Dentro de casa ele é muito forte. Quem quiser buscar gols em jogo do Young Boys, esse 2,5 quase sempre bate, tá? Quase sempre bate. Tanto que, ó, o Young Boys marcou 2 ou mais gols em 6
dos últimos 10 jogos, o Sion também. Então é um jogo interessante aí para buscar gols também, beleza? Mas para mim a tendência do Young Boys vencer, vou cravar aqui um 2-1. 1h30 da tarde, voltando novamente para o campeonato inglês, tem aqui um grande clássico entre Chelsea e Manchester United. O Manchester que vem de uma grande vitória sobre o Tottenham e o Chelsea que vem aqui colecionando jogos de invencibilidade. Se a gente olhar o Chelsea, está 7 jogos invicto, não sofreu gol nos últimos 5 jogos. Tá com uma defesa muito compacta e marcou 2 ou mais gols em 6, mais de gol e meio em 8. O United está 5 jogos invicto, marcou gols em 8, marcou 2 ou mais gols em 6 e menos de 2 gols e meio nas últimas 3. Tropa, jogo muito difícil. Eu vou falar para vocês que para mim, eu iria tranquilamente aqui de dupla chance para o Chelsea. Por mais que o Manchester, tá ligado, esteja num bom momento, pô, não gosto do futebol do Manchester, tá ligado? O Chelsea é um time muito chato dentro de casa, eu iria nesse dupla chance se eu fosse buscar um mercado de resultados. Mas aqui, 1,5 para mim vem muito quente, é 1,28, é muito legal. O Chelsea jogando em casa, ele tem que ir para cima. O Manchester United, ele vive essas oscilações. O Cristiano Ronaldo tá barrado, né? Porque no último jogo ele se recusou a entrar em campo e saiu no meio do jogo, tipo assim, antes de acabar a partida ele já foi pro vestiário, tá ligado? Mas esse 1,5 aqui é mais interessante. Se a gente olhar aqui a classificação, o Chelsea está a 7 pontos do Arsenal, que se ele quiser sonhar com esse título, é um jogo que ele tem que ganhar, é um confronto direto, também um confronto direto por uma vaga na Champions. Se a gente olhar os 2 últimos jogos, entre elas foi 1-1. Tá ligado? Então esse 1,5 é interessante e eu vou falar para vocês que esse dupla chance pro Chelsea, mesmo sendo ousado, é interessante também. O Chelsea é muito forte em Londres, muito forte. Placar para mim, carinha de 2-0 pro Chelsea, 1-1, acho que vai ficar nessa pegada aí. Mas eu não vejo o Chelsea perdendo aqui, no máximo empatando. Campeonato holandês, 1h45 da tarde, tem um jogo do brabo Ajax, dono da Holanda, que vai visitar o RKC, o Walwijk, mas normalmente vem RKC na casa de aposta, acho que é RKC. Vamos lá, aqui é jogo pro Ajax vencer, tá? Essa cotação tá um pouco mais alta por conta do fato de ter aquele confronto contra o Liverpool no meio da semana, que é muito importante ali pela segunda vaga. Mas, pô, a tendência é que o Ajax amasse, mesmo indo com time misto. Se você quiser levar para ao vivo, de repente, buscar uma cotação maior, pode valer a pena também, tá? Mas a tendência é que o Ajax vença esse jogo sim. E vou falar para vocês, o Ajax, ó, teve gol no primeiro tempo em 10, seus últimos 10 jogos, e marcou o gol no primeiro tempo em 9 dos últimos 10. Então, o Ajax para fazer um gol no primeiro tempo, do Ajax, pode valer a pena, beleza? Jogo tendência a vencer, mas toma cuidado, porque tem aquele lance de repente poupar os jogadores. 3h45 da tarde, voltando para a Itália, tem um jogo de outro brabo, no caso a brabíssima Inter de Milão, que vai visitar a Fiorentina. Esse jogo é interessante, tropa, porque a Inter ela quer ser campeã, só que ela já tá a 8 pontos da Napoli, tá ligado? Tá muito longe, então a Inter tem que correr atrás aqui no italiano. Só que ao mesmo tempo ela tem a partida da vida dela, porque ela vai pegar o Vitória Pilsen, que é o time que é um saco de pancadas que ela tem que vencer. Não pode se complicar, igual o City se complicou com o Copenhague, que era o saco de pancadas e o City acabou não vencendo. Porque se ela não vencer o Vitória Pilsen, aí dá margem pro Barcelona se classificar, pô. Então assim, a Inter, ela tem que fazer um bom jogo aqui, mas está focada lá. Então toma cuidado, é um jogo que dá para ir com dupla chance para a Inter. Depois de ver a escalação, tá? Antes de ver é muito perigoso. Eu acredito que a Inter vai com o time titular, né? Até porque não teve jogo no meio da semana, tipo, ficou tranquilinha, já descansou e deve partir aqui para cima, porque senão ela vai ficar muito longe, mas muito longe mesmo da líder Napoli. Então assim, um dupla chance cabe e o mar de gol e meio cabe bastante. Então é um time muito over, um time que marca muitos gols. Fiorentina também é um time que teve mar de gol e meio em 9 dos últimos 10. A Inter teve mar de gol e meio em 8 dos últimos 10. Então para mim a melhor entrada é essa, tendo em vista que a Inter tá com a cabeça na Champions, tá ligado? Para ela é muito importante, é o jogo da vida dela, é ganhar do saco de pancadas. Mas como ela tem que dar atenção para o italiano também, e conhecendo a grandeza da Inter, ela dá atenção, dá para buscar aqui esse mais de gol e meio e até um dupla chance, tá bom? 2-1 para Inter. 4 horas da tarde, Campeonato Espanhol, tem o Real Madrid contra a Sevilha e ó, vitória do Real, tá bom?
Apenas. Real tá vivendo um momento mágico, tá invicto na temporada. Vai pegar o Sevilla, que vive o momento oposto. O Sevilla, que é um time que tá sempre brigando aqui em cima, sempre participando da Champions. No momento ele ganhou apenas 2 em 10 jogos, é o 12º. Jogando dentro de casa, é jogo pro Real amassar o Sevilla. Quer dizer que vai vencer? Não, mas quer dizer que vai jogar em cima. E é isso, tá? Eu não vou enrolar muito não, dá para buscar um mais de gol e meio, porque o Real tem sido um time bastante over essa temporada. Ó, teve mais de gol e meio em 9 dos últimos 10, marcou 3 ou mais gols nos últimos 2 jogos. E o Sevilla é um time que vem sofrendo gols em 8 dos últimos 10, mais de gol e meio em 8, tá ligado? Então esse 1,5 também é muito interessante. O Real tem que vencer em casa e o Sevilla, ele quer melhorar essa situação e nada melhor do que conseguir bater um Real Madrid para dar essa moral e começar aí um caminho para subir na tabela. 4h30 da tarde, Campeonato Brasileiro, tem aqui o Red Bull Bragantino contra o Atlético Paranaense. Pelo que eu vi, o Furacão vai com time reserva, porque agora já é preparação para a final da Libertadores, que é na semana que vem, tá ligado? E aqui não tem o que fazer, tá? Bragantino titular contra a reserva do Atlético Paranaense, eu vou de vitória do Bragantino, vou de dupla chance aqui para jogar com empate, para ficar safe, tá ligado? Mas a tendência é que o Atlético Paranaense vá com time reserva. Dê uma olhada antes de você fazer a entrada, dá uma olhada lá no Globo Esporte, só confirma isso aí, mas pelo que eu vi, o Atlético já está em preparação, assim como o Flamengo. Não vai arriscar, faltando uma semana, perder seus principais jogadores. E aí o Bragantino, o time titular, não tem jeito. É o Braga, tá ligado? É o massa bruta, Então eu iria assim. Ah, dá pra ir com mais de gol e meio? Dá, mano. Mas eu tenho uma cotação de 2 pro Bragantino jogar com os reservas do Atlético Paranaense. Pra mim tem mais valor. Também às 4h30 da tarde, Série B, tem um jogo do gigantesco Vasco da Gama, que pra ele é vencer ou vencer o Criciúma. E eu vou de Vasco, empate anula, tá? Apenas. Vamos dar uma olhada aqui na classificação. O Vasco é o 4º colocado com 56 pontos. O Criciúma é o jogo da vida também do Criciúma, porque se o Criciúma quiser subir, ele tem que ganhar do Vasco. Porque ele ganhando do Vasco, ele encurta essa distância para 1 ponto, tá ligado? 1 ponto. A pica é que o Vasco tá invicto em São Januário, o Vasco joga pra caramba em São Januário, o Vasco conseguiu um grande resultado contra o Sport ali no último minuto, que dá um, tá ligado? Dá um, tá maluco, filho, dá uma motivação do caramba. E vai ser um jogo legal. Eu acredito que esse 1,5 tem bastante valor. Por quê? Porque o Criciúma só a vitória interessa. O Criciúma, o empate é horrível. Assim como o Vasco também só a vitória interessa. Porque se o Vasco empatar e o Sport ganhar, já vai ficar uma piroca pro Vasco aqui. Então, assim, como eu tenho o Vasco que precisa ganhar, precisa fazer gol, e como eu tenho o Criciúma que precisa ganhar, por exemplo, o Vasco faz um gol, o Criciúma vai ter que abrir as canjicas, tá ligado? Da mesma forma também que se o Criciúma fizer um gol, o Vasco vai ter que ir pra cima de qualquer jeito. Se tratando aqui de 2 defesas que não são muito boas, esse 1,5 tem valor para caramba. Mas eu vou falar pra você que essa vitória do Vasco seca aqui eu já tô, tá? São Januário o Vasco não tem jeito, o Vasco se transforma em São Januário, irmão. Vamos seguir aqui no Brasileiro, 7h da noite, América contra Flamengo. O Flamengo vai com o time reserva, mas aí é diferente, né? O time reserva do Flamengo é diferente do time reserva do Atlético Paranaense, Então, assim, cara, o jogo que eu vou ficar de fora. Ficar de olho em alguma oportunidade pro América Mineiro, mas, tipo assim, entrar o Marinho, ou entrar o Cebolinha, entrar o João... Não, o João Gomes é titular, né? Ele não jogou esse último jogo, mas é titular. Vai entrar a zaga é boa, o Pablo e o Fabrício Bruno. Mateuzinho e o Ayrton Lucas, que, Ayrton Lucas, com todos os defeitos deles, é um cara que joga bem aqui no Brasil. Mano, o time do Flamengo é muito bom, tá ligado? O time do Flamengo, o reserva do Flamengo tem totais condições de ganhar do América Mineiro. Então é um jogo que eu vou ficar de fora. Deixa eu ver, a ambição do América Mineiro. O América Mineiro tá aqui na zona sul-americana, tem uma chance bem pequena de buscar aqui uma pré-libertadores. Não sei se vale a pena esse 1,5 não, tá ligado? O Flamengo tá em ritmo de festa e ritmo de final também, tô fora desse jogo. Santos e Corinthians, deixa eu olhar nosso horário aqui. O vídeo tá longo, mas sábado e domingo é assim mesmo, não tem jeito. Vamos lá. Santos e Corinthians, o Santos jogando em casa, time muito chato na Vila, enfrentando o Corinthians que perdeu a Copa do Brasil e, tipo assim, já tá aqui, focado no Brasileirão. Cara, eu vou falar pra vocês que pra mim é um jogo de menos de 3,5 gols, mas não tem cotação, então é um jogo que eu estou fora. Tá? Não vou entrar no Santos, apesar de valer a pena, na Vila. E também não vou entrar, cara, no Corinthians com o Santos jogando na Vila. Esse jogo aqui é um jogo bom pra tu ou buscar uma oportunidade no ao vivo ou então ficar de fora desse jogo aqui. E pra gente fechar, 9h da noite, Palmeiras contra Avaí. Essa cotação aqui do Palmeiras, não dá, tá ligado? Não dá,
Ah, vai buscar um gol do Palmeiras do primeiro tempo. Mas, pô, muitas vezes, se você olhar o Palmeiras jogando em casa, ele só consegue resolver o jogo no segundo. Então, pô, toma cuidado com essa parada de gol no primeiro tempo. E a tendência é que o Palmeiras já chegue amassando o Avaí. Então, pô, acredito que as melhores entradas aqui no Palmeiras vai ser em escanteio. Tipo, mais de 2 escanteios no primeiro tempo. Nessa pegada aqui, tá ligado? O Palmeiras é o time que mais produz escanteios no Brasil inteiro. E jogando dentro de casa contra o Avaí, cara, essa entrada só não bate de você buscar escanteio Palmeiras se o Palmeiras já começar fazendo um gol rápido. Tipo, 1 gol, 2 gols rápido e matar o jogo. Mas, pô, toma cuidado, é uma cotação muito baixa. Pra mim não vale muito a pena não ficar inventando coisa aqui no Palmeiras, tá? Eu pulei aqui Bahia e Vila Nova, né? Pô, pulei aqui Bahia e Vila Nova, porque o Vila Nova tá invicto pra caramba, velho. Deixa eu ver. O Vila Nova... aqui, ó, como o Vila Nova tá na zona neutra e o Bahia é um time forte em casa, ó, o Bahia só perdeu 2 em casa, talvez um empate anula aqui pro Bahia em casa vale a pena, tá? Mas é isso, já falei demais, pô, já deu jogo pra caramba, eu pulei alguns jogos, pulei o jogo do Celtic, que tá pagando 1,30, mas tem a parada da Champions também e tal. Então é isso, espero que seja um dia muito bom pra gente. Filtre apenas os jogos que você tem mais confiança, né? Porque eu passei aqui vários jogos que você tem que fazer todos. E também não quer dizer que porque eu deixei de fazer algum que ele é ruim, tá? Talvez pela sua análise, pelo que você acompanha mais do que esse time ou esse campeonato, é uma parada que vale muito mais a pena, pô, até do que os jogos que eu falei. Então confia sempre no seu poder de análise e vou deixar aqui agora a parada da Betano que eu falei para vocês darem uma avaliada, tá? Se fizer sentido para vocês, vou deixar o link aqui e aí vai dobrar o valor do seu depósito, é um bônus legal que eu consegui com eles para vocês. Então é isso, tamo junto, muita fé, bora para cima!